segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos então no Conselho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Lupilhares, à conversa com o Sr. Presidente, o Sr. Alcino Lopes. Sr. Alcino, muito obrigada. E vamos então, para iniciar esta segunda parte, falar da Europa. Nós somos, infelizmente, um dos cabeças de cartaz e um dos protagonistas principais nesta crise que está a assolar a Europa. E falando agora daquilo que nós já conhecemos e dos perigos de estar nesta Europa, um país como o nosso que pouco produz, eu pergunto-lhe, fazendo uma retrospectiva, se continua a achar que valeu a pena nós aderirmos à moeda única. O senhor faz uma pergunta muito difícil, não é? Porque eu não sei se tenho capacidade para fazer essa análise, não é? Falei fundamentalmente como um cidadão tem pensamento e que tem sentimentos. Assim, eu acho que nós, se não tivéssemos feito essa adesão, estaríamos bem pior. Tenho essa consciência, não é? Agora, a Europa julgo que tem dado muitos contributos a Portugal, não é? Eventualmente os nossos políticos não têm sabido fazer o encaminhamento devido dos recursos que nos são disponibilizados para nós crescermos e termos uma vida mais sustentada. Se verificarmos o dinheiro que entra em cada quadro comunitário, é muito dinheiro, tem entrado muito dinheiro em Portugal. É claro que nós também somos contribuintes, não é? Mas julgo que a diferença entre o que se entrega e o que se recebe é bem mais, tem sido bem mais o que se recebe. Nós estamos no estado em que estamos porque, e volto à primeira parte, nós, infelizmente, não temos tido homens e mulheres à altura de governar este pequeno país, como diz algumas pessoas que eu conheço, um país tão bonito, tão mal governado, não é? Porque se nós verificarmos no tempo, há sempre qualquer coisa que corre mal nas governações, não é? Mais opções de investimento, não é? E continua-se a fazer. Mesmo nesta crise que estamos a viver mais apertada, continuamos a ver opções de investimento e baseadas no quadro comunitário em vigor. Se questiona porquê. Porquê é que se faz? Não é? Talvez, se esses dinheiros tivessem sido canalizados para algo que tivesse retorno, não é? Nós seríamos melhor, não é? Os portugueses, pelo aquilo que me parece, não é? São apreciados em países mais desenvolvidos. Claro, portanto, se eles somos imaginativos, empreendedores, somos cordatos, somos tudo, não é? Mas aqui parece que não somos nada. Aqui parece que somos um conjunto de pessoas que não prestam para nada, não é? Assim, ainda agora se vê, por exemplo, no caso concreto de Gaia, há muito dinheiro aqui do quadro comunitário, e o que é que nós vemos? É obras que no futuro vão dar despesa, não vão ter qualquer retorno financeiro. Em municípios vizinhos houve um período que esta estrada Porto-Lisboa, chamada Estrada Nacional 1, é rotundas e mais rotundas, porque o Sr. Presidente da Câmara achava que as rotundas eram bonitas, propôs flores, e agora não tem flores, já não há flores, porque estão ao abandono. Andou-se a depauperar o dinheiro, não é? A destruir o património, não é? Portanto, e aonde se devia ter investido, não se investiu, não é? E agora estamos neste estado, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque se nós verificarmos, mesmo neste quadro comunitário, quando passar de valores com participação dos 70%, ou dos 60%, ou dos 50%, quase tudo foi para 85%, quer dizer, quase que pagam na íntegra as obras, não é? E mesmo assim faz-se asneiras, faz maus investimentos, e depois pergunta-se onde é que está o dinheiro da Europa. Está no Alcatraz. Sabe, há dias tive uma reunião nas estradas de Portugal, por um problema aqui da minha freguesia, e o responsável das estradas de Portugal abordava a temática das autoestradas. Portugal há muito tempo que sabe que, se não invertermos este caminho, daqui a 30 anos, 40 anos, nós somos 8 milhões ou 7 milhões e meio. A tendência é que nós daqui a 20, 30, 40 anos sejamos 7 milhões e meio, 8 milhões. O que é que vai acontecer? É que vai haver menos gente nas autoestradas.
E os custos das autoestradas vão imputar aos poucos que aqui vão morar mais impostos. Claro. Portanto, mas, no entanto, sabendo que nós estamos com um problema gravíssimo em termos de natalidade, mas eles fizeram autoestradas. Mas para quem? Eles não vão servir para ninguém. Tinha algumas que neste momento já não servem. Pois. E o que é que vai acontecer daqui a uns anos? Daqui a 30, 40, 50 anos? Vamos ter autoestradas que vão ser tomadas pela natureza. Porque elas são contra a natura. Certo? Mas os gestores, ou seja, os impulsionadores dessas medidas sabiam, tudo aponta que nós baixemos drasticamente nas próximas décadas em termos populacionais. Claro. Então fizeram as autoestradas para quem? Então porquê é que as fizeram, Sr. Presidente? Na sua modesta opinião, porquê é que as fizeram? O senhor também sabe. Acha que é tudo um interesse económico? Claro. Eles trabalham para quem? Será um bocadinho falou na limitação de mandatos. Vamos falar já a seguir. Aí vamos falar ainda. Vamos. Não é? Então essa gente está a trabalhar para quem? Para o povo? Não. Sr. Presidente, e quanto tempo mais esta crise que nos vai Sei assolar? lá, é tão difícil falar disso. Mas não tenho sei. nenhuma ideia, não tenho nenhuma perspectiva. Não, sabe, eu costumo, as pessoas que comigo convivem, eu já venho dizendo há uns anos que nós íamos entrar nesta crise. Porque quem estiver atento aos movimentos das pessoas, aos comportamentos, aos nossos comportamentos, nós aos poucos estamos a ir perdendo alguma coisa, não é? Aquelas pequeninas burguesias que às vezes temos, não é? Aos poucos nós fomos perdendo, o que é, fomos acomodando. É quase que nos vamos acomodando com a velhice, não é? Claro. Não é? Ela vai entrando cada dia, vai entrando pela nossa porta e nós vamos acomodando, não é? E quando andamos por ela, estamos velhos, não é? E a crise foi igual. Ela foi introduzida aos poucos. E nós, quando demos por ela, já estávamos num beco sem saída. Eu, pessoalmente, acho que a crise vai continuar. Eu acho que vai continuar. Eventualmente, este governo vai nos mentir nesta fase final deste mandato, não é? Isso é cíclico. Sempre que há eleições, a economia revitaliza-se, aparentemente, claro. mas continuamos na mesma em termos de falta de recursos, não é? Portanto, o país não toma as medidas que tem que tomar, ou os governantes não tomam as medidas que têm que tomar, não é? O que têm feito é buscar dinheiro ao que trabalham, não é? Não vão a outro sítio, não é? E sabe-se onde está o despesismo, não é? Portanto, eu acho que em Portugal vai demorar muito a sair da crise. Se não houver alterações comportamentais e políticas. Mas não consegue quantificar, Sr. Presidente? Não, quem é que consegue? Se houve um debate de economistas, todos eles de grande estaleca e todos eles falham. Portanto, não vale a pena. Mas arriscam. Mas arriscam. Não arriscam nada. Não acha que é importantíssimo, por exemplo, voltar aos mercados, que é importantíssimo e que seria um sinal da revitalização da economia? Eu acho o contrário. Eu acho que enquanto tivermos de ir aos mercados, continuamos sempre a enterrar. Repare, enquanto nós estivermos 2, 3, 4% acima das nossas capacidades, não é? Estamos sempre a perder. Não é? Estamos a gastar mais do que podemos. É que na nossa casa. Sim, mas nós muitas vezes precisamos de gastar para ganhar, não é? Olha, a prova está no nosso país. Você repare, o TGV, Porto de Lisboa, sabe quanto é que poupavam em percurso daqui a Lisboa? Faz ideia? Não faço. Eu tenho ali, se quiser, eu até lhe posso mandar o relatório que tenho ali. Entre 15 a 20 minutos. Quer dizer, se fazer uma obra megalómana, para se poupar 20 minutos. E depois, quem é que andava no TGV? Ninguém. Meia dúzia de pessoas, porque custa muito dinheiro. Certo? Mas queriam fazer. Quanto é que já gastaram no TGV sem ele ter arrancado? Muitíssimo. 150, 200 milhões. E como é que gastaram se ele não foi adjudicado? Em estudos. Estudos. Não, mas há obra no terreno. Mas não é no troço que se está a falar. No Lisboa. Lisboa-Madrid. Sim. Mas não era se os projetos não tinham sido validados pelo Tribunal de Contas, como é que estavam obras no terreno? Como é que és? Não tinham sido validados? Claro que não. Então não havia um troço pré-aprovado?
Não, isso pré é uma coisa. Nessas coisas não é pré. Ou está aprovado ou não está aprovado. Mas não há um culpado por isso, então... Então não. Mas não é responsabilizado, por isso é que nós estamos sempre a falar da mesma coisa. O Sr. Presidente está a criar, permite-me que me diga, também um cenário assim, muito catastrófico. Muito negro. Mas é. Nós estamos num beco sem saída. Eu acho que sim. Nós próprios nas juntas sentimos isso. Nós próprios sentimos isso. Sr. Presidente, permite que lembre que o Sr. Presidente disse que quando veio para cá tinha que trazer de casa. Isso é outra coisa. Estamos a falar há 34 anos. Portugal, e talvez por força da entrada na comunidade, portanto, eu vim para aqui nas eleições de 79. Mas não acha que a população também tem muita culpa daquilo que está a passar hoje em dia? Que não podemos atirar tudo para cima do poder central? O senhor acha que quando há uns anos atrás se convidavam as populações a investir em imobiliário, em viaturas, em equipamentos para casa, não sei o quê, quando sabia que as pessoas não tinham rendimentos garantidos, não estavam a ser manipulados? Estavam a ser manipulados. Mas sabia-se que se tinha que pagar. Então, mas também ninguém sabia, mas está bem, mas... Não é só por emprestar, que se eu aceitar não tenho culpa. Se eu depois não consigo pagar... Mas temos que ver que a banca fomentou esse negócio, não é? E está a saber porque é que o fomentou, não é? Tanto fomentou que está a ver que agora vamos ser todos a pagar os desvarios dessa gente no BPN, que é muito dinheiro, não é? Isso aí é um crime, não é diferente. Não é crime nenhum, porque ninguém se calhar vai ser preso. Ninguém vai devolver o dinheiro. Não, se devolver não. Tanto que o banco até já está vendido, portanto, devolver não vai ninguém. Está a ver? E quem é que aprovou? Porque é que o banco se era privado? Porque é que o Estado teve que assumir a responsabilidade? Pois isso é uma pergunta que eu faço e que muitos portugueses fazem que nunca vão ter resposta. De certeza. Sr. Presidente, diga-me uma coisa. Vamos diretamente então para o seu mandato e para ir à tal pergunta da limitação de mandatos. Diga-nos em que situação de mandato é que está o Sr. Presidente? Não, eu à luz da lei, e se fizer a interpretação muito restrita desse artigo da lei, eu não posso ser recandidato. Não, mas quantos mandatos está à frente desta freguesia? Eu estou como Presidente há 7. Há 7. Portanto, vou para o 28º ano. E estive mais 2, um como secretário e outro como tesoureiro. Antes de falarmos na alteração da agregação e da lei ser interpretada de uma forma ou outra, eu então iria perguntar se concorda com a limitação de mandatos. Pela interpretação, acho que vai ser difícil, não é? Não sei. Não, mas se concorda com a limitação. Com a limitação? Com a limitação. Não, eu digo porquê. Olha, é assim. Eu concordaria na limitação de mandatos se ela fosse aplicada a mais outros dois outros setores. Setor Parlamento. Vocês reparem, no Parlamento são lá pessoas de 25 de Abril e podem lá estar até morrer. Portanto, onde é que está, digamos, o perigo da legislação que se faz neste país, que normalmente é sempre dúbia e sempre que vai de encontro aos grandes interesses económicos, certo? É no Parlamento, não é nas juntas de freguesia. Não, o vosso poder, por isso é que não se entende que o vosso poder de corrupção é tão limitado que não se entende a limitação de mandatos, atendendo a que ela, quando é posta, que é por dizer que é para não haver o chamado clientelismo. Mas clientelismo de quê? Vocês não têm muito por onde. Você que anda pelas juntas perceberá que... Vocês gerem verbas que são normalmente para despesas correntes. É assim, outra questão que eu não entendo, é por isso que eu, de certa maneira, acho que o legislador foi muito... os legisladores, ou seja, o Parlamento, não é? Primeiro fez a lei para não nos prejudicar, não é? E depois meteu os presidentes de Câmara, e eu pergunto, e por que não os seus vereadores? Há vereadores neste país que têm muito poder, muitíssimo, muito mais poder do que a maioria dos presidentes de Câmara. E nem querem ser presidentes de Câmara. Exatamente. O Sr. sabe mais do que eu.
Não é? Porque é que o Presidente da Câmara não pode e os vereadores, há vereadores que são super-homens numa estrutura, um vereador de uma Câmara de Porto do urbanismo, dos resíduos sólidos, do setor escolar, por aí adiante, né? Das vias, portanto, a Câmara de Porto, de Lisboa, de Coimbra, Gaia, Braga, ou do urbanismo. Portanto, então esses homens podem estar toda a vida, não acontece nada. Por isso é que a lei de facto é frágil, não é? Pior que isso temos aquilo que o Sr. Presidente disse muito bem, temos deputados da Assembleia da República, não é? E os seus secretários de Estado e por aí fora que podem estar aí. Outro exemplo. Um Presidente de Junta não pode acumular vencimentos. Certo? O deputado pode. Pois pode. Ou seja, eu costumo dizer que os deputados não dormem. Não é? Podem ser deputados, podem ser professores, podem estar em gabinetes de advocacia, esses homens não comem, não têm família para conversar e não dormem. Eles podem ser tudo. Há aí alguns que têm parte ativa no Conselho de Administração em 30 empresas, por exemplo. Pois. Portanto, essas coisas são estranhas, não é? Muito estranhas. Sr. Presidente, vamos falar aqui um pouco vai ser difícil provavelmente devido à sua longevidade à frente aqui desta freguesia, mas fala-nos de algumas obras que fez, daquelas que considera mais emblemáticas, que mais prazer lhe deu enquanto ao serviço do seu freguês. Olha, assim, eu costumo dizer aos meus colegas, aos mais novos, que eles, quando vêm para esta vida, quando eles começam, que devem deixar uma marca própria na terra onde estiverem a prestar o serviço à comunidade. Eu acho que é muito triste nós fazermos um percurso autárquico e depois chegarmos ao fim e dizermos assim, mas o que é que eu fiz? Imagino que sim. E às vezes alguns dizem nada. É claro que estão sempre dependentes se a Câmara faz ou não faz. Se a Câmara fizer, eles sentem-se realizados, até confundem as obras da Câmara como se fossem próprias. E eu nunca confundi. Os meus planos de atividades dizem sempre que é perspectiva de fazermos nós e o que a Câmara deve fazer. Portanto, eu distingo sempre o que é nosso e o que é deles. Claro. E nos relatórios e nas contas também faço sempre essa separação. O que é feito pela Câmara e o que é feito por nós. Não confundo. É claro que as câmaras também, no caso concreto de Gaia, a Câmara de Gaia também, se o Governo fez aqui a R118 na altura, que agora é a A29, e o Presidente da Câmara aqui a fez, que ele diz, estou lá, foi eu que fiz a A29, foi eu que fiz não sei o quê, pronto, essas coisas, não é? Às vezes não é, eu entendo, não me cumpre a mim o papel de advogado do diabo, mas eu entendo quando um Presidente das vezes diz, a população também sabe que não foi ele que fez, mas foi muitas vezes pela intercedência no assunto e pela pressão que um determinado Presidente faz, que traz as coisas para o seu município. Sim, também vai também tem também há aquele Presidente do município que nada faz e então nada lhe vem bater à porta e não é só a freguesia que fica esquecida, mas o município também. Sim, nós somos preponderantes, ou temos sido preponderantes na sensibilização do Poder Municipal para se fazer as coisas, obviamente. Não é? É óbvio, também temos... Há muita coisa absoluta que me vai dizer que foi feito aqui na sua freguesia, já sabe que é a Câmara que faz, que vocês têm os poderes muito limitados, quer económicos, quer em termos de legislação, os vossos poderes são muito limitados. Pois, parece que vem aí, parece que é uma vergonha, não é? Em termos de... Isso parece que ninguém sabe, não é? O homem de competência. Mas eu acho que é uma vergonha, assim, uma coisinha assim, orgulhosa. Ainda não sabe, não é? Vocês ainda não sabem exatamente quais são as competências. Será que são competências? Dizem que sim. Dizem. Eu acho que não vai ser nada. Sei que sim. Vocês também não podem viver só dos cemitérios e da licença para os cães dos atestados. Também não pode ser. Também é ridículo. Mas o que vem aí não é bom. Mas diga-me uma coisa, Sr. Presidente, mas há ou não há, só para pegar naquela que estavam a falar, há ou não há coisas que foram feitas nesta freguesia, apesar de não ser o seu Presidente de Junta a fazer, mas que foi a Câmara, mas que foi por pressão também do Sr. Presidente, ao longo destes anos? Não, vamos ver. Eu ao longo da minha vida, fui sempre um indivíduo que procurei ter os projetos, elaborar nós os nossos projetos e depois arrancarmos com eles. Ou seja,
por norma, a Câmara gosta de ser ela a fazer projetos, a liderá-los, e não sei o quê. Eu faço aqui sempre ao contrário. Eu aqui é sempre ao contrário. Faço eu os projetos, lanço os projetos, arranco com eles, e depois a Câmara, se quiser que ajude. Não é? Eu sou um bocado diferente. E deixo aqui... Depende do tamanho do projeto. Não, temos a projetos grandes. Então como é que vais buscar os apoios para pagar esses projetos? Isso tínhamos que ter outra entrevista. Pois porque é complicado, porque é tudo Não, questão. mas repare. Muitas vezes não chega às ideias do autarca se não for fundamentadas na parte financeira, não é, Sr. Presidente? Repare, há duas coisas. Uma é nós, portanto, fazermos pela vida para termos rendimentos, não é? Eu dou-lhe um exemplo, que é básico. É básico. Nós, há uns anos, comprámos um edifício, que é onde está ali um banco ali fora, ali o Banco Popular. Eram 2 casas velhas, demolimos, e eu fiz as casas, o edifício do banco, com o pessoal da autarquia, com o indivíduo responsável, até as senhoras que limpam aqui o edifício ajudaram a construir o edifício. Certo? Os homens dos coveiros, toda a gente, tudo que mexia, trabalhou. Foi para lá. Isso foi um exemplo. Hoje, a Junta tem ali um rendimento mensal que dá sustentabilidade. Assim, ao longo da minha vida, eu achei que tínhamos que fazer sempre coisas para ter sustentabilidade. Ou seja, os investimentos não podem pressupor que vamos ter mais despesas. Quer dizer, para além do investimento, se depois da aplicação dos dinheiros ainda vamos ter despesas daquilo que foi realizado, é um erro imenso. Tem que ser no mínimo autossustentáveis. Não, temos que aplicar dinheiros para ter retorno, porque senão vamos à falência. Mas isso não me diga que aconteceu em todas as obras que fez na freguesia, Sr. Presidente. Não, ainda recentemente fiz uma obra que neste momento é o que sustenta a Junta. Foram 2 pavilhões, foi um pavilhão enorme de 2.500 metros quadrados, com 2 campos de relva sintética, cobertos, não é? E tirou rentabilidade? Claro que tem rentabilidade, é comercial, não é um espaço para irem para lá a brincar, a não ser as crianças das escolas, essas podem ir para lá quando quiserem. Mas o âmbito da Junta não é fazer projetos que sirvam a população? E não projetos, estamos a falar, isso não seria do âmbito de uma empresa construir um pavilhão para ter a rentabilidade do mesmo? O senhor acha que nós estamos em tempos de só dar? Sr. Presidente, isso eu não tenho que achar agora. Não é isso, mas repare. Quando se fala Por exemplo, eu tenho um campo de futebol lá em cima, enorme, não é? Está lá uma coletividade, não paga absolutamente nada. Não é? Custa milhares de euros por mês, não é? Em energia, em gás, em água, etc. Não é? E esse já não tem retorno, esse tem sempre despesa. Tem um gasto, pronto. Exato. Mas se nós tivermos, por exemplo, tem aqui um auditório ao lado, que é nosso, foi feito por nós, não foi a Câmara, foi por nós, só tem despesa. Não tem contrapartidas no auditório? Não, é raro. As coletividades não pagam nada, obviamente, não é? Agora, se eu não fosse inverter, depois de ter feito 2 equipamentos... Num outro projeto, já depois de ter um equipamento desportivo em que a Junta arca com as despesas, o senhor criou um outro com que contrapõe a despesa. Pronto, ok. Não é? Mas tenho feito, ao longo dos anos, tenho tentado sempre ter algumas receitas, para além daquilo que é digamos, o delay. E que mais obras, Sr. Presidente? Já falámos aqui no auditório, falámos provavelmente nesse campo de futebol que já foi enorme, feito deve ser dos maiores de Gaia, não é? Falámos desse pavilhão. Assim. Que lhe dessem, não estamos a falar, não me interessa aquele caminho, não me interessa isso. Não, isso não tem importância. Olha, fizemos aquele edifício ali do banco, que é nosso, deitamos as casas abaixo, fizemos aquele edifício. Comprámos um terreno por 89 mil contos na altura para ter uma escola superior de saúde, que é nosso, não é? Que é muito dinheiro, não é? Para se arranjar esse dinheiro, uma junta destas é muito dinheiro. Muitíssimo dinheiro. Pronto. E para nós chega. O nosso campo custou-nos quase 300 mil contos na altura. E os pavilhões custaram-nos 120 mil, 600 mil euros. E o que é que falta fazer aqui na sua freguesia, Sr. Presidente? Não, muita coisa. Por exemplo, uma coisa que tenha pena de não ver feita. Olha, assim, o que eu acho que faz falta aqui, fundamentalmente, é criar condições de mobilidade. Ou seja, temos aí alguns regulamentos que não estão devidamente dimensionados
para o tráfego automóvel que temos, não é? Até por força das circunstâncias da A29, nos veio... digamos que a A29 para nós não foi um bem, foi um problema, porque as pessoas acabam por fugir ao pórtico que está aqui, não é? Pois. Aqui na freguesia, aqui logo à saída do norte, que vem de Valadares. Portanto, o que é que originou? Toda a gente foge ao pórtico e então anda para essas ruas todas para ir fugir, não é? E a criar embaraços de toda a ordem. Uma das coisas que eu acho que faz muita falta aqui é termos em quase todos os elementos passeios para as pessoas circularem com segurança, e temos aí muitos pavimentos a ficar depauperados, mas parece que é um problema do Conselho. Claro. Sr. Presidente, pegando na parte de política que nós tivemos a falar um bocado, sobre poder ou não poder candidatar-se, se no final da análise do documento disser, como eu acho que vai acabar por dizer, que havendo agregação, havendo a união das freguesias A e B, o Presidente poderá ser, independentemente de estar no terceiro ou mandato ou não, estar no final do mandato, poder ou não recandidatar-se, o Sr. Presidente tinha vontade de continuar à frente desta autarquia? Olha, assim, quer dizer, que eu estou a ser pressionado para, se isso acontecer, estou. Mas eu pergunto-lhe se teria vontade. Se era olha, uma coisa é muito difícil responder. É que parece-me que o Sr. Presidente está um bocadinho desagradado com a vida política. Fica essa sensação. Que é com os políticos de carreira estou. Com a vida política em si. Acho que parece-me que está a acusar um pouco a carga de ver poucas saídas, pouca possibilidade de responder ao seu freguês convenientemente, de ver as populações, no fundo, a definharem um pouco, a vida social a agravar-se. Parece que se nota. Não, foi sempre assim, sabe? Foi sempre assim. O Sr. Presidente foi sempre assim? Foi sempre assim. Foi sempre assim. É que eu acho que não se trata, portanto... Sabe que eu já andei na vida política, não é? E tive sempre muitos problemas por estar na vida política. Porque eu fui sempre assim. Sempre contestatário. Não é contestatário. Não acha que vocês políticos têm... Eu não sou político. Ocupa um cargo político. Enquanto aqui nesta político conversa... autárquico. Político autárquico, claro que sim. Sim, no âmbito daquilo que estamos a falar. Como é que nós estamos aqui a falar das autarquias e das freguesias, nem sequer é... Há bocadinho já estamos a falar de política. Estamos a falar de política, vocês têm um cargo que tem desses políticos, vocês estão ligados a uma medida que o Poder Central tome, pode-vos fazer toda a diferença para o melhor e para o pior na freguesia. Sim. Pode ou não? Sim, pode. Eles podem fazer o que lhes apetece, que nada lhes acontece. Portanto, vocês, no fundo, acusam as más medidas que o Poder Central toma quando elas vêm contra a vossa população. Não quer dizer que venha contra a vossa função de Presidente. Quando vocês veem estas medidas pelas quais Portugal está a passar, quando vem uma falta de resposta perante as necessidades da população, quando vem, como o Sr. Presidente disse na primeira parte, como entendimento, a má aplicação do imenso dinheiro que entrou aqui dentro e o quanto isso vem prejudicar as pessoas, há um desagrado, Sr. Presidente. Eu acho que é generalizado. Pronto. E então, desse desagrado, da forma que o senhor apresenta a questão, pode-se presumir que o senhor está tão desagradado que não tem grande vontade, se calhar, em continuar aqui a responder todos os dias ao seu freguês, porque não encontra a resposta para lhe dar. Não, vamos ver o seguinte. Eu acho que cada vez mais há pessoas, acho que todos nós nos sentimos permanentemente enganados, não é? Podemos, às vezes, por questões, principalmente as pessoas que têm responsabilidades políticas, às vezes não querem transmitir esse mal-estar por obediência partidária, porque estou num enquadramento político que está na liderança ou assim, está a ver? Isso aí as pessoas, às vezes, quando são militantes dos partidos, têm que ter alguma contenção do que dizem, não é? Por uma questão de solidariedade política. Agora, na essência, eu acho que todas as pessoas hoje em Portugal, até aqueles que estavam muito bem de vida, hoje sentem-se revoltados, porque de facto as transformações foram enormes nestes últimos tempos, não é? Há pessoas que tinham uma vida muito estabilizada e hoje estão aí com situações gravíssimas, não é? Para resolver. Portanto, mas o Sr. Presidente está a ponderar? Eu estou a ser muito pressionado, até pelos meus próprios amigos, porque repare, eu sou uma junta que não tenho nenhum partido a suportar-me. Eu fui como independente, não é?
Portanto, tenho gente de todos os quadrantes políticos a trabalhar comigo, o que é fácil de fazer, não é? Tenho gente de todos os quadrantes, só não tenho do Partido Comunista nem do Bloco de Esquerda, mas tenho PS, PSDs, CDS, tenho o meu executivo é composto e eu... O facto da agregação não faz com que tome uma decisão mais rápida. Este desafio, este ter mais território, ter mais população, no fundo encabeçar um projeto, porque ninguém bem sabe exatamente como é que as populações vão reagir, como é que vai ser gerir um outro território, uma outra dimensão, não lhe faz ter vontade de encabeçar um projeto desses? Olha, é assim, a sua pergunta obriga-me a ser demasiado sincero, não é? Eu tenho dias que não. Eu tenho dias que não apetece nada. Tenho outros dias que acabo por ser, digamos, sensibilizado. Por exemplo, com medo de não conseguir dar a resposta que acha que seria mais adequada para o interesse dessas uniões? Repara, eu vou recuar. Quando eu digo que estes anos todos serviu para as pessoas me conhecerem, eu acho que a maioria das pessoas daqui que me conhecem, não é? Acreditam naquilo que eu digo. Acreditam naquilo que eu digo. E acreditam que se eu não faço mais, é porque não posso. Certo? Portanto, eu sou uma pessoa que, se falho, assumo que falhei, sou uma pessoa que sei pedir desculpa, sou uma pessoa, portanto, que não tenho complexos de superioridade. Portanto, eu tenho facilidade de coabitar com todas as pessoas. Está a ver? Precisa de uma gestão fácil. Pronto. A minha gestão é aberta. Demasiado aberta. Agora, se me pergunta se eu às vezes também tenho vontade de... Porque esta agregação pode trazer problemas. Não é? E há muita gente que me põe essa questão. E também tenho muitos dos meus pais que me dizem quem é que te vai substituir. Também é complicado, de facto. Foram muitos anos aqui, continuadamente, aqui, quase que não... As pessoas não tiveram a oportunidade de emergir, não houve ninguém que... Mas eu faço-te outra pergunta. Se decidir não ser o candidato, vai de alguma forma ter interveniência no seu sucessor? Não. Não vai? Não, porque isto não é nenhum... Não é reinado. Não é reinado. Como alguns acham que é. Não. Não. Sim, há alguns que julgam que são eles, depois vão eles indicar o seu sucessor. Comigo, não. Não quer dizer que, se for uma pessoa que tenha estado comigo ao longo dos anos, que eu não possa dar o meu contributo. Agora, dizer assim, não sou eu, é este. Não, isso não. Nunca farei. Com certeza. Sr. Presidente, para terminarmos esta nossa conversa, pedir-lhe uma mensagem, em especial para o seu freguês e, no geral, para o nosso telespectador, que é o povo português. Olha, para as pessoas que me conhecem e que eu conheço, para os golpilharenses, aproveitar esta oportunidade, e aqueles que virem este programa, para lhes dizer o quanto tem sido difícil ser autarca nos últimos tempos, não é? E quanto tem sido difícil fazer com que a Junta da Freguesia ainda vá fazendo algo em prol do benefício das populações. Não é nada fácil de fazer. Não é nada fácil na conjuntura atual. Para os outros, que tenham esperança, embora essa esperança está muito longínqua, não é? Não é? Sr. Presidente, está mesmo a ver um futuro? Não. Então, não. Eu espero que você tenha... Não, eu espero que você tenha razão. Sabe porquê? Porque eu tenho filhos, tenho netos, e eu gostava que, de facto, este meu pessimismo, ou esta minha constatação, que seja mesmo uma simples constatação. Eu acredito que o Sr. Presidente, além de ver a sua entrevista, depois vai ter curiosidade de ver alguns dos seus pares, o que é que eles dizem, e olha que, na generalidade, nota-se alguma esperança que não. Eu acho que o mais longínquo que eu acho que ouvi foi no máximo 10 anos, até está tudo regularizado, contas feitas e um Portugal que renasceu. Mas não é o nosso super-ministro que diz que esta crise só é debelada para uma nova geração?
É o que diz. Não é? Sim, mas eu penso... Então, quero um indicador mais objetivo que esse. Nós continuamos a gastar mais do que podemos. Nós, população, não. Não interessa, isto é um todo. Ouça, eu tenho juntas de vizinhas aqui que fecham uns anos com déficit, há anos consecutivos. Eu nunca fecho com déficit. O senhor há bocadinho falou de uma junta que gera 1 milhão. O senhor, se tivesse a oportunidade de saber o investimento que fez, porque o investimento é a riqueza que se cria. Claro que sim, sem dúvida. E se o senhor vir a riqueza que esta casa aqui, pequenina, gera, é bem maior, não em termos comparativos. Não é em termos comparativos, em termos absolutos. Em termos absolutos. É certo? maior? Sim. Não tenho a mínima dúvida. Eu temos a vizinha freguesia de Arcozelo, que também deve gerar à volta de 1 milhão. Não aplica nem metade do que nós aplicamos. Não aplica? Não. Nem de longe nem de perto. E tem uma fonte de receita fantástica, não é? Pois tem. Mesmo assim, não estamos a fazer em termos comparativos, não é? Não estamos aqui a fazer uma regra 3 simples. Exatamente. Então percebo perfeitamente onde é que... Há freguesias que fazem gestão de muito dinheiro e não criam riqueza. Que isso é grave. E é contrário à lei. Pode ser até um desperdício. É contrário à lei. Estão a prevaricar. Não estão a cumprir a lei. É difícil cumprir a lei. Muito difícil. Mas não estão a cumprir a lei. Sr. Presidente, também se vê freguesias que investiram 70, 80, 100 mil euros. Por exemplo, num centro de dia que nunca abriu. Eu tenho casos, por exemplo. Não é? E também é fazer obra e essa obra serve para quê? Olha, o senhor há bocadinho disse esta junta tem 58 ou 59 anos. Esta junta tinha o teto. Aqui era em staff. Barrotes e aquelas placas de gesso e com linho impregnadas. Está tudo completamente Estava tudo contra. A junta fez as obras e está a ser todo destruído. Foi tudo destruído e tudo feito de novo. O senhor sabe quanto é que o Estado nos deu? Não. Zero. O senhor sabe quanto é que a Câmara nos deu até o momento? Zero. Foi feito com dinheiro próprio? Claro. Embora a Câmara tenha aprovado um subsídio, que é que adianta? O dinheiro está lá. Não é? As relações com a Câmara são boas? Ou seja... Não. Respeito-os a eles. E fica assim? Claro. Mas não tenho apreço pela pessoa que governa, claro, não é? Em termos de... Acho que é um homem acima da média, não é? Estamos a falar do Presidente. O Presidente, o Dr. Menezes, é. Em termos de pensamento, é. Em termos de dados? Este último mandato não me agradou. Não sei se pela conjuntura, mas julgo que também pode ter sido motivado pela conjuntura. Mas o Dr. Menezes é um homem acima da média, não tínhamos dúvidas disso. Com certeza, vamos ver como é que faz agora a nível do Porto. Sr. Presidente, penso que na generalidade o Sr. Freguês, se é que é possível, ficou a conhecê-lo ainda melhor. Já me conhece. Eu acredito, ao longo de tantos anos, acredito. Então não. Acredito. Então não. O povo português, o nosso telespectador, ficou, espero eu, ter ficado com a ideia certa do que é a figura do Presidente de Grupo Pilhares, como é que ele age, porque o senhor, volto a dizer, fica um aspecto, penso, demasiado pesado para... Não é pesado, é realista. Isso não é pior. É realista. Sabe que... Eu há dias, acho que foi dia 13, dizia na Assembleia Municipal de Gaia aos meus colegas Presidente de Junta, o seguinte: nós que estamos a terminar um percurso, não é? Alguns vão terminar, nós temos o dever de fazer algo para criar melhores condições para os vindouros. E não o temos feito. Muito pelo contrário. E não o temos feito. Cada um olha para o seu umbigo, não é? Alguns não querem meter-se em confusões, não é? Mas eu
eu acho que os que estão aqui há muitos anos têm o dever de criar melhores condições. Só para ter uma noção de que nós estamos a perder. Em 1998, eu digo isto em termos... Isto é importante. Esta junta recebeu da Câmara de Gaia cerca de 44 mil contos. Este ano vamos receber, não vou dizer euros, vou dizer em contos, portanto que é mais fácil, 136 mil, portanto 27.200 contos. Certo? Como é possível, decorridos 15 anos, como é possível nós termos, digamos, a garantia de que podemos fazer algo mais? O Governo dá-nos menos dinheiro agora do que nos deu em 2005, cerca de 10 mil euros. O Governo este ano fez uma coisa fantástica. Dá-nos o mesmo dinheiro do ano passado, que é menor, que é menos, não é? Por causa da inflação, e imputa-nos mais 5% em termos de descontos, por exemplo, do pessoal do Estado. Fantástico, não é? É um governo inteligente. Ou seja, finalizo dizendo, estamos a ser governados por indivíduos que não têm gente a pensar nas leis que fazem sair. Certo? Pensam. Estão a fazer a política de cortar cegamente. Vamos ver se o próximo fará melhor. Não faz. Não faz. Não. O próximo tem que ser idêntico ao que esteve antes. E aquilo a farinha é toda a mesma. Então qual é a solução para o nosso país? Não sei. Não faço ideia. Como é que o senhor quer que eu saiba? Não sei. Não, mas o senhor está a criar, eu não queria utilizar a palavra que eu usei há bocado, do cenário catastrófico, realmente, porque se o que vem é igual ao que esteve e pior do que ao que está, vamos piorar, só vamos piorar. Vamos ver uma coisa, eu não direi que estes sejam piores do que ao que estavam com os outros. Eu sou oriundo da família socialista, certo? Mas o que eu acho que a outra governação levou o país, digamos, as obras megalómanas que fizeram, levou o país para este estado de coisas. Estes não estão a fazer bem, se calhar, não é? Mas estão a pagar a fatura do passado e a fatura de terem sede de poder. Porque eles sabiam como é que estava o país, obviamente. Portanto, se sabiam como estava o país, deixavam os outros acabar o seu percurso. Não tinham feito cair o outro governo. Portanto, estes agora estão a provar o amargo de terem sede de poder. Claro. Certo? Nem mais. Agora, o senhor sabe que eles dão-se todos bem, não é? Amicíssimos. Eles são muito parecidos, isso é que é um mal. Não é parecidos, são amicíssimos. Isso é que eu digo, é um mal, é que nós não temos a nossa alternância, resume-se a PS e PSD. Pronto, por isso é que eu estou a dizer que não acredito. Sr. Presidente, uma vez mais, muito obrigado. Termino exatamente como comecei. Muito obrigado. E desculpa da minha reverência, Sr. Presidente, porque sou mesmo assim. E eu só tenho que... E se falar com os meus colegas Presidente de Junta, perceberá que eles dirão, foi sempre assim. E eu penso, quando lhe fiz aquela observação que fiz, eu imagino-me como o Sr. Freias, claro que o Sr. Freias conhece, essa é a vantagem em relação a mim, e eu estivesse em casa a vê-lo nesta conversa... Ficar preocupado. Ficava. Será a palavra certa, será preocupado. Ainda está a gravar. Sabe qual é uma das normas que eu tenho aqui quando alguém vem protestar? Diga. Há muitos anos. Quando chega ao balcão, há pessoas que só querem falar. Não querem perpetuar aquilo que dizem. As ordens às minhas colaboradoras é quando alguém quer protestar, põe o livro de aclamações à frente. E então protesto. Exatamente. Olha, escreve. Porque as pessoas julgam que nós não queremos que protestem. E muito pelo contrário, vocês querem que protestem. Não, exatamente. Protestem. Façam, labrem isso no papel. Pessoas que dizem, Sr. Presidente, eu queria fazer isto assim, o que aconteceu. Faz favor, vai ao balcão, escreve, que eu quero que fique perpetuado. Mesmo que seja contra mim. Não é? Claro. Eu lhe disse, nunca peço nem à polícia para me perdoar uma multa. Portanto, isso quer dizer... Não deve ser quase o único. Não sou nada o único. Não, deve haver outras pessoas assim. Deve ser quase o único. Eu acho que sabe que eu tenho aqui muitos presidentes de junta que não gostam de mim, não é? Claro. Alguns até se pudessem, pediam a minha cabeça, só que eles não têm a força porque a cabeça deles é mais pequena que a minha. Mas alguns se pudessem, não é? Porque não gostam de ouvir falar contra o sistema.
Ainda o vou ver aí em outubro não, em setembro, aí encabeçar uma lista aí de carros da rua. Eu? Sim. Nunca fiz campanha de rua. Nunca faz campanha? Não. Mas vai ter que fazer se quer ser Porquê? presidente porque provavelmente o freguês de Valadares não conhece o mesmo presidente. Só para perceber que também é diferente. Puseram uma vez aí a minha cara fixada nos postos à revelia do meu consentimento. Não põe qualquer cartaz? Não, puseram uma vez, mas foi-se a minha ordem. Nem faço isso. É sério? Não. Até nisso é sui generis, eu presumo. Faço uma entrega de um pequenino livro, não digo mal de ninguém, só digo o que pretendo fazer, apresento as pessoas que estão comigo, nunca digo, se me provocarem eu respondo. É programa eleitoral e pouco mais. É um caderninho de intenções, porta a porta, está feito. E se quando eu ganho querem sempre ir em caravana, eu nunca vou. Eu fico. Mas acha que é uma boa forma de fazer política? Claro. Está provado que é uma boa forma, porque eu... Mas não acha que às vezes não chega só a ganharmos umas eleições? O povo também, uma das formas da campanha é o político estar mais próximo do povo. Eu não estou todos os dias aí, de manhã à noite. Então não estou aí todos os dias. É um presidente um pouco diferente. Nunca tinha, confesso que entre tanta gente com quem já falei ainda não tinha encontrado um... E carnaval, toda a gente quase dá tolerância de ponto. Eu atendi gente até às 8h30 da noite. Saí daqui às 8h30 da noite. Também acontece tolerância de ponto? Não, mas sou muita gente que deu tolerância de ponto. Eu também dei algum pessoal. Claro. Dei a todo. Sr. Presidente, mais uma vez, Obrigado. muito obrigada. Volto a dizer que ainda vou ver aí a ser o Presidente da União das Freguesias. Eu? Sim. Não sei, isso não lhe sei dizer. Olha, não sei dizer. Sou tão pressionado, acredito, sou tão pressionado que não lhe sei dizer. Caro telespectador, quanto assim encontrarmos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa, a autarquia em sua casa. Até lá então.